Olá, amigos da Tribuna do Paraná, sejam muito bem-vindos a mais uma rodada do nosso papo com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Eu sou Leonardo Coleto, estou na companhia do meu amigo Alex Silveira. Tudo bom, Alex? Tudo jóia. Nosso convidado de hoje é o candidato Eloy Casagrande, do Rede. Tudo bom, candidato? Bom dia, Alex. Bom dia, Leonardo. Obrigado pelo espaço aí. Bacana. Uma breve introdução que a gente sempre faz. O candidato Eloy Casagrande, a gente conversou há pouco aqui, 61 anos, concorreu a vereador nas eleições passadas e agora sai candidato a prefeito de Curitiba. Uma experiência até recente aí na política como candidato, mas ao longo de sua vida aí na formação, sempre envolvido com a sociedade, doutor, a gente fala doutor em meio ambiente aí para simplificar, depois o candidato explana sobre isso, professor e buscando aí a tentativa de ocupar o cargo aí de prefeito para os próximos 4 anos. Perfeito, Alex. Então vamos dar início ao nosso tempo aqui para a gente começar. A primeira pergunta para o candidato é a seguinte: quem é o candidato Eloy Casagrande? Bom, o Alex aí resumiu um pouco a minha situação atual. Sou professor há 20 anos na Universidade Tecnológica, do antigo Cefet, né? E sempre tive envolvido com os problemas da cidade, né? Mesmo com orientações de pesquisa, estudos, né? Relacionado a mestrado, doutorado, e também sempre tive um pé fora da universidade, né? Fui por muito tempo aí, sou ainda do movimento ambientalista, né? Trabalho com área de educação também, com projetos voltados para escolas, né, trabalhando com a rede pública, trabalhando com representatividade da universidade em diversos fóruns, né, Fórum de Mudanças Climáticas, o Fórum da Agenda 21, lá atrás, fui do Comitê de Meio Ambiente da Copa aqui também, represento a universidade no Curitiba 2035, junto à FIEP. Então, eu sempre tive uma atuação também de uma relação, não de gabinete da universidade, mas uma relação com as situações que se colocam aí no dia a dia, os problemas da cidade, e tentando trazer soluções técnicas para isso, né? E o que a gente viu ao longo dos anos da gestão pública, aí, não só dessa atual, que é mais difícil, eu acho que na questão de espaço, é uma espécie de, digamos, negação da ciência, dos dados científicos, de estar às portas abertas para os especialistas. Curitiba é uma cidade universitária com vários professores especialistas, programa de gestões urbanas que poderiam contribuir muito para os programas da cidade. E a gente não vê isso acontecer. E aí, com essa frustração, vamos chamar assim, que estou colocando meu nome à disposição da população curitibana. Em seus discursos aí recentes, né, que a gente ouve, fala-se muito em uma administração sustentável. É isso que te motivou? É isso que você vai buscar? E o que significa uma administração sustentável aí para a capital paranaense? Justamente, Alex e Leonardo, vem da minha formação na área de pesquisas e vários artigos publicados aí a nível nacional e internacional, de ver a situação que a gente está passando hoje, né, com as mudanças climáticas, né, com o aquecimento global, com a falta de perspectivas de uma cidade se preparar para isso. São poucas cidades no mundo que estão olhando para isso, e não estou falando de 4 anos de mandato, estou falando de 10, 20 anos para frente, da criação de uma resiliência para poder enfrentar esses problemas. Hoje nós vivemos uma estiagem, né? Você vê aí, nós vamos falando há muito tempo que isso ia acontecer. Estava evidente, né, nos dados científicos, tudo. A cidade não se preparou para isso, né? Você viu a chuva de granizo aqui agora, 2 dias atrás, né? Isso vai se tornar corriqueiro, isso vai se tornar uma situação que nós vamos ter que enfrentar, né? Então, nós vamos ter grandes efeitos climáticos, né, que vai colocar a cidade em risco, a população em risco, né? E qual é a economia que a gente tem para enfrentar isso? A única saída é ter uma economia verde, né, que muitas das cidades da Europa já estão tomando esse caminho, porque não há outro caminho, né? Aliás, uma definição que vai ser tomada a partir agora dessa semana ou semana que vem é das eleições dos Estados Unidos. O que você vai votar no negacionista, ou você vai votar alguém que vai olhar para o problema e vai começar a tomar medidas sérias na maior economia do mundo para se preparar para as consequências do aquecimento global, que já está aí.
nós temos que preparar Curitiba para isso também, né? Economia verde é você incentivar as tecnologias, os materiais, um modo de gestão, um modo de urbanização, né? A questão do transporte menos poluente, a questão de você ter uma cidade com maior drenagem, com maior arborização, com maior facilidade para as pessoas poderem se locomover de uma forma mais sustentável, vamos chamar assim, ter uma série de incentivos possíveis para isso. E é isso que a gente traz do programa de governo, né? Traz esses incentivos, esses modelos que já estão sendo implantados em outras cidades, que a gente olhou que deu certo, e pode ser adaptados para Curitiba, né? Eu tenho projetos na universidade que eu já desenvolvi, por exemplo, relacionado à arquitetura e construção, à tecnologia, à educação, que a gente quer trazer para a cidade, né? E com isso também angariar aí mais parceiros, né? Tanto ao nível de empresarial, tanto ao nível de especialistas, né? Que possam olhar para Curitiba para o futuro, né? E não fazer projetos como a gente vê aí, que não está olhando para isso. Nós não limpamos nem os rios de Curitiba, é uma vergonha nos autodenominar de cidade ecológica, né, há tanto tempo, como não olhamos para os rios de Curitiba podiam estar todos limpos, nós temos tecnologia para fazer isso, né? E aí temos os rios que são esgotos, verdadeiros esgotos, né? No nosso projeto de governo nós temos um programa para limpar todos os rios de Curitiba, tornar os rios em parques lineares, né, com sistemas de drenagem, com arborização, ciclovias, áreas de lazer. Isso é possível. Candidato, um dos destaques do seu plano de governo é um programa chamado Curitiba Cidade Jardim em 2030. O senhor já deu uma palhinha a respeito da nossa questão de falta de água, mas esse programa tem uma função específica que é atingir essa questão da falta de água em Curitiba, não é? Exatamente. Tem duas possibilidades. Primeiro, se a gente tivesse os rios todos limpos, a gente tivesse esses lagos que estão aí nos parques atualmente, eles podiam estar servindo de captação de água também. O que Curitiba pecou, né, nesses últimos anos? Nós ficamos dependentes de barragens fora da cidade, né? Piraquara 1, Piraquara 2, Iraí, Passaúna aqui, que vem do rio Passaúna. E nós temos que olhar que isso não dá conta do problema atual, né? Vai piorar, entendeu? As tendências que nós temos dos números, né, da ciência, que a coisa vai piorar. E se Curitiba não investir agora em sistemas que possam tornar a cidade melhor preparada para isso, lá na frente nós vamos sofrer muito mais com esse racionamento que está acontecendo agora. Então, por exemplo, ir buscar águas em outros pontos, né? Nós temos um estudo que a gente podia trazer água, por exemplo, lá da bacia do rio Assungui, fica aqui na Escarpa Devoniana, 60 quilômetros de Curitiba. Nós temos estudos que a gente colocasse sistema de captação e coleta de água de chuva, né, em uma grande parte dos imóveis de Curitiba, nós teríamos reservas dessas águas para usos menos nobres. Mas para isso precisa um incentivo da gestão pública. Um dos pontos que a gente defende no governo é o IPTU verde, né, que tem mais de 50 cidades implantadas no Brasil. IPTU verde, você dá um incentivo ao morador, né, ao proprietário de um imóvel, a colocar um sistema de coleta de água de chuva, um sistema de energia solar fotovoltaica, que você vai reduzir lá o uso de energia na barragem que está secando também, ao colocar um sistema de energia térmica, mas você dá uma possibilidade da pessoa ter um desconto no seu IPTU à medida que ele vai colocando essas tecnologias. Isso não representa muito em perda para o município, né? A outra situação é o sistema de jardins de chuva, que a gente chama, que são sistemas de drenagem da cidade para fazer reservatórios comuns de água, né? O que aconteceu com a atual gestão? Cada vez mais impermeabiliza a cidade, né? É asfalto, 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 né? Concreto, 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 sem olhar, inclusive, para as próprias calçadas, né? Que estão completamente abandonadas em Curitiba. A questão da acessibilidade em Curitiba é um horror, né? É terrível. E você não vê um programa que olhe para isso, para essas macro-drenagens que está se fazendo, né? De uma forma inteligente, olhando para o problema atual. O índice pluviométrico mudou completamente, por exemplo. A gente pode ter ali, como foi agora, 5 minutos de chuva que pode representar chuvas de um mês, né? E como é que a cidade está se preparando para isso, né? Para evitar as enchentes, por exemplo, para combater o seu tempo de estiagem, para combater o problema das moradias que não estão preparadas para isso, principalmente as moradias das áreas mais pobres da cidade. Então é preciso um programa transversal que olhe para todas as secretarias, né, de obra, de educação, de meio ambiente, tudo, e que vá resolver o problema na sua causa,
né? E não ficar tratando consequência depois que a defesa civil tem que ficar, né, correndo atrás do prejuízo, digamos assim. E é assim que a gente olha para o planejamento da cidade. Um contraponto aí em relação a isso é que recentemente a Câmara Municipal, que realiza aí uma pesquisa sempre para ouvir a população sobre os anseios que ela tem e aí direcionar as emendas, enfim, para o orçamento, para alguns bairros e tudo mais. Recentemente, o que a gente vê é que a população anseia por obras, enfim, de infraestrutura, de asfalto, inclusive é a defesa da atual gestão, e segurança pública, né? Como trabalhar todas essas ideias, sendo que a população talvez deseje uma outra coisa, um outro tipo de obra mais visível do que essa a longo prazo? Essa sempre foi a velha política, né, Alex? Você faz um plano de saneamento, enterra cano debaixo da terra, isso não dá voto, né? Agora, se você faz um asfalto, é a percepção das pessoas de que você está trazendo qualidade e tudo. Asfalto é bom, né? Desde que seja feito corretamente e não asfalto sobre asfalto, como nós vimos na atual gestão aí. Onde tem necessidade de colocar asfalto, pode até colocar asfalto, mas coloque isso com uma ciclovia, né? Coloque isso com uma calçada decente, coloque isso com um sistema de drenagem, né? Coloque isso com um jardim de chuva, faça disso uma rua completa, que é o conceito que a gente trabalha. A rua completa trabalha com todos esses elementos, né? Inclusive com o sistema também de acessibilidade para os deficientes físicos, né? Isso a gente não vê acontecer. A gente vê o asfalto somente, né? Que é uma velha política que a gente vê que todos os gestores públicos usam aí como uma forma de ser visto pela população, né? Eu entendo que a população tem uma dificuldade em entender determinados projetos, mas isso é uma educação política, né, que a gente precisa trabalhar. Inclusive lá, já no começo, né, desde a educação fundamental, a educação da informação, a mídia tem um papel importantíssimo disso, vocês têm um papel importantíssimo em educar a população, né? A gente precisa ter esses espaços na mídia para trazer esse tipo de diálogo, esse tipo de informação, mostrar as vantagens de uma outra política que não seja eleitoreira, né, mas uma política real para a cidade. Eu acho que é todo um trabalho que a gente tem que começar desde já. Eu digo assim, eu vou passar, a campanha vai passar, o meu trabalho como professor vai continuar, eu vou continuar sendo educador, continuar defendendo as minhas ideias, colocando as minhas propostas, vendo os espaços que eu posso atuar e colocando isso que eu estou dizendo para vocês. Agora, é preciso intensificar isso, intensificar no sentido de que a educação precisa ser, a população precisa ser educada, né, para entender esses macro problemas, e às vezes os macro problemas têm que ter soluções pontuais em bairros, né, no centro da cidade, nas praças, enfim, tudo isso que a gente fala desse planejamento verde, né, que a gente pretende para Curitiba. Candidato, nós estamos com 8 minutos e 20 segundos faltando aqui para o nosso tempo. Eu gostaria de citar outra questão do seu plano de governo, que é o incentivo ao deslocamento a pé, bicicleta e de veículos não poluentes. Vendo a cidade hoje, como que o senhor pretende instalar ciclovias? Seria ciclofaixa, ciclovia? Porque hoje a gente vê que a cidade está bem apertada, né? Não sei onde encaixar ali ciclovia, por exemplo, no centro, num lugar mais movimentado. Assim. Como que o senhor pretende fazer? A política toda tem que ser revista do ponto de vista do automóvel. A gente não pode mais aceitar uma cidade que se, né, autodenomina como modelo de transporte público com 1,5 milhão de veículos na rua. Nós somos uma das cidades com maior índice per capita de veículos do Brasil, né, e 70% das emissões de carbono de Curitiba estão relacionadas a esses veículos, estão todo dia entrando na cidade. Nós precisamos reduzir isso, precisamos ter um planejamento, por exemplo, de reduzir o número de veículos que circulam no centro da cidade e abrir espaços, por exemplo, para as ciclovias. Por que nós precisamos de tanto espaço de estacionamento para carros? O carro não é dono da rua. O espaço público tem que ser destinado para todos. Isso é para o ciclista, para o pedestre, para o cadeirante. Eu vejo uma possibilidade de você ter na periferia de Curitiba, por exemplo, áreas de estacionamento onde a pessoa pode deixar o seu veículo, uma certa distância e vir para o centro da cidade por um transporte mais confortável, menos poluente, até a possibilidade de uma tarifa zero no centro da cidade. Porto Alegre está fazendo um estudo sobre isso agora. Algumas cidades na Europa, que eu morei no meu tempo fora do Brasil, tem tarifa zero no centro da cidade. Você atrai
né, esse usuário para poder deixar o seu veículo, mas você tem que criar essas condições e criar um sistema de transporte mais confortável. É possível fazer isso, sim, com investimentos, com planejamento, né, com cálculos precisos sobre essa possibilidade. E é nesse modelo que a gente vai trabalhar, tornar a cidade mais humana, né? A ciclovia é importante, muito melhor do que a ciclofaixa, que te dá mais segurança para o ciclista, né? E a interação de modais, né? Por que não poder carregar uma bicicleta dentro de um ônibus, né? Ou de um novo modelo modal que seria o VLT ou o VLP, né? O veículo leve sobre trilhos ou o veículo leve sobre pneus, aproveitando as próprias canaletas, né? Tem que fazer toda essa revisão desse sistema e implantar coisas mais inteligentes. E essa é a nossa proposta do plano de governo. A gente vai mudar um pouquinho de tema até para pegar um pouquinho aí mais ações aí planejadas para 4 anos, caso eleito. E a gente fala dessa questão da retomada econômica. A pandemia, a gente sabe, trouxe aí uma dificuldade econômica, enfim, para vários setores. Como trabalhar as finanças da cidade para realizar vários projetos e fazer essa retomada a partir dos próximos anos? Alex, Curitiba tem um orçamento entre 9 a 10 bilhões anuais, certo? 60% disso são arrecadação própria através de impostos, né? Tem ali uma parte de que é 30%, você tem de IPTU, ISS, ITBI, coisas assim. Então, esses valores são remanejados, você pode mexer com esses valores. Nós pensamos a retomada econômica, num primeiro momento, através da construção civil. Por quê? A construção civil é uma atividade imediata de geração de emprego e renda. E o que nós temos o maior problema em Curitiba? As moradias sociais. Nenhuma gestão pública até agora teve a ousadia de propor resolver definitivamente as questões das moradias sociais. Nós temos mais de 40 mil famílias aí em área de ocupação, né? 200 mil pessoas, mais ou menos, que a gente precisa dar casa para essas pessoas. Nós criamos o programa Casa para Todos, que é um sistema construtivo que nós desenvolvemos em parceria com empresas e até a própria universidade participando, modular, mais rápido, mais econômico, né, mais barato, uma casa de 40 metros quadrados custando menos de 40 mil reais. Esse sistema, quando você coloca em parceria com uma espécie de cluster, né, uma espécie de arranjo produtivo local com construção sustentável, que é o que a gente quer estimular com o IPTU verde, com a tecnologia solar, com a coleta de água de chuva, a gente vai movimentar uma economia paralela que começa a ter esse primeiro momento de levantar do chão, né, o dinheiro, vamos chamar assim, né? A cadeia da produção da construção civil, ela mexe com 65 setores de materiais e tecnologias. Então, veja a quantidade de emprego que você movimenta nisso. Se nós começarmos um programa de construção de moradias sociais, por exemplo, né, e podendo incentivar isso junto com empresários, junto com sistemas rotativos, saindo daquele fundo da Caixa Econômica, Coab, que é viciado, né, e divida o usuário e dá dinheiro para banco, né? Nós temos outros modelos para isso que foram implantados em outras cidades. Por exemplo, a autoconstrução é um deles, né? O sistema rotativo, o deslocamento de um imposto progressivo de um terreno que está sem uso, por exemplo, para uma parte do financiamento dessas moradias. Então, há mecanismos financeiros que a gente consultou especialistas, que a gente pode fomentar esse primeiro momento, essa retomada econômica, e daí começar a trabalhar com os outros setores, dos pequenos negócios, né, dos bairros, das unidades possíveis de fazer de atendimento nos bairros para questões sociais, e aí por aí você vai começando a fazer a recuperação. Esse é o nosso primeiro estágio, vamos chamar assim, que a gente pensa. Candidato, nós estamos com 2 minutos e 30 segundos faltando. Eu gostaria de perguntar uma coisa rapidinha para o senhor. No plano de governo, o senhor traz ideias bem diferentes e algumas delas ousadas até. Inclusive, a transformação das estações tubo em estações retangulares. Rapidamente, por que essa medida? A estação tubo é um design icônico de Curitiba que não serve hoje, né? Eu fui consultado várias vezes, inclusive pela URBS, né? Por que fazer com a estação tubo, né? Colocaram um painel solar, querem colocar telhado verde, querem cobrir a estação. Eu falei, tira tudo! Doa para outra cidade, entendeu? Porque a estação tubo era para servir para o ligeirinho, não é para servir para todos os transportes públicos de Curitiba. Ela é uma estufa no verão, uma geladeira no inverno, né, que faz o cobrador sofrer ali dentro. As filas ficam para fora da estação tubo, né?
Bogotá copiou todo o sistema de Curitiba. Bogotá é uma cidade com 7 milhões de habitantes. Eu visitei Bogotá. E ela fez estações confortáveis, estações grandes, estações que as pessoas podem ficar lá dentro, com sistemas digitais, com sistemas automáticos. Né? E nós precisamos renovar tudo isso em Curitiba. Né? Essa coisa dos ícones de design, do lernismo, né? Que depois Greca, Taniguchi, todo mundo quer fazer igual, tem que acabar em Curitiba. Nós temos que fazer projetos eficientes, né? E acabar com esses ícones de design. Né? Tem que fazer design, mas design que seja funcional, né? E não só seja para mostrar na foto. Né? E é isso que eu defendo para Curitiba hoje. Perfeito, candidato. Então, um minutinho para as considerações finais. Por que votar, então, no Eloy Casagrande? Vote em mim! Vou começar a fazer discurso. Olha, eu não tenho tempo de TV, eu não tenho tempo de rádio, né? Mas eu tenho propostas que são técnicas, propostas para a cidade. Não sou político profissional, sou professor. Independente da campanha, minha carreira como professor vai continuar, como pesquisador vai continuar, vou continuar apresentando soluções para a cidade. Agora, se você quer uma cidade voltada para o futuro, se você quer uma cidade melhor para 2 milhões de pessoas, que resolva o problema da educação, resolva o problema do transporte, resolva o problema da segurança alimentar, faça o enfrentamento com as mudanças climáticas, tenha tudo isso melhor preparado, não para 4 anos, mas daqui 10, 20 anos, nós temos que começar a mudar agora, né? E é isso que é preciso fazer. Agora, se você ficar olhando para políticos que só fazem promessas, né, nós vamos continuar com uma Curitiba que vai virar uma São Paulo, né, sem querer desmerecer São Paulo. Mas a nossa cidade merece muito mais do que isso. E é preciso isso que aconteça agora. Se não acontecer agora, nós vamos ter uma cidade com sérios problemas, né? As futuras gerações vão sofrer muito com isso. Fechou nosso tempo. Eu agradeço, então, a participação do senhor. Desejo boa sorte, meus urnas. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Alex, pelo espaço. Boa sorte. Boa sorte.